Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Tia Paulinha tá de volta pra gente dar continuidade nas nossas atividades. Sei que deve estar, né, difícil fazer em casa, acompanhar os vídeos, né, muitas atividades, né, mas tudo isso vai passar. Eu só peço que vocês tenham paciência, né, façam pouco a pouco, com paciência, atenção, que tudo vai dar certo, tá ok? Então vamos lá. Hoje, no dia 20 de abril, a gente vai fazer uma revisão de português, tá ok? Das atividades, né, dos conteúdos que a gente já viu, né, durante a aula em sala e as aulas também que a tia foi gravando vídeo para vocês, tá? Então, vocês vão acompanhar no material aí, na folhinha, né, revisão de português, que seria para copiar e responder, tá ok? Então vamos lá, o número 1 dizia: escreva o alfabeto maiúsculo e minúsculo com letra cursiva. Letra cursiva é aquela letrinha que a gente já escreve, redondinha, bonitinha, né? Então vocês vão ter que escrever o alfabeto maiúsculo, que são as letras grandes usadas, né, nos nomes das pessoas, dos lugares, e também as letras do alfabeto minúsculo, tá? O número 2, né, você vai escrever o seu nome completo e vai destacar as vogais. Como assim destacar as vogais? Ou você circula, ou você sublinha, ou você pinta, né? Você vai destacar elas, tá? Quais são as vogais? A, E, I, O e U. Então, você vai olhar o seu nomezinho, vai ver quais são as vogais que existem nele e vão fazer esse destaque. O número 3, né, está assim. Vamos relembrar os encontros vocálicos? Então, tá aí. Encontros vocálicos é o encontro de duas ou mais vogais nas sílabas das palavras. Elas são classificadas como ditongo, tritongo e ato. Lembra o que a gente fez lá na escola? Então, ditongo é quando, né, acontece duas vogais na mesma sílaba. Lembrando as vogais A, E, I, O, U. Então, quando elas ficam juntinhas, duas delas juntinhas na mesma sílaba, ela vai ser chamada de ditongo, né? Esse encontro vocálico. Como, por exemplo, aqui no meu nome, Paula. Quando eu separei, o A e o U, ele ficou na mesma sílaba. Então, quando isso acontece, esse encontrinho aqui é chamado de ditongo, tá ok? Tritongo, três vogais na mesma sílaba. Exemplo. Outro exemplo aqui, ó. Uruguai. O guai, da última sílaba, eu tenho o U, o A e o I. Eu tenho três vogais. Então, por isso que está sendo chamado de tritongo, né? Tri, que lembra o 3. Tá ok? E hiato, né? Isso acontece quando as vogais se separam e cada uma fica em sílabas diferentes, que é o caso aqui, ó, da palavra cueca. O U e o E, né, é um encontro vocálico, porém, né, eles se separaram. Então, ele é classificado como hiato, né? Quando isso acontece, uma vogal ficou em uma sílaba e a outra vogal ficou separada na outra sílaba, tá ok? Então, ditongo, quando tem duas vogaizinhas na mesma sílaba. Tritongo, quando tem três vogais. E hiato, quando elas se separam, ok? Então, aí nesse exercício, vocês vão ler essas palavras e vão classificá-las, né, dessa forma. Lá no número 4 está assim, lembrando também dos encontros consonantais, né? E tá aí, são encontros de consoantes sem vogais intermediárias na mesma ou em outra sílaba. Agora, destaque os encontros consonantais nas palavras abaixo. Antes de resolver o exercício, a gente vai voltar lá, né? Os encontros consonantais, o que é isso? Encontro consonantal é o encontro das consoantes, né? Lembra lá do alfabeto, as letrinhas? Letrinha B, C, D, elas são consoantes. E elas também, assim como as vogais, elas podem aparecer juntas nas palavras. Então, quando isso acontece, acontece um encontro consonantal. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a palavra braço. No bra, na sílaba bra, eu tenho B e o R, né?
O B é uma consoante e o R também. E nessa sílaba elas ficaram juntas. Então, o B e o R é um encontro consonotal. Assim também, ó, como outros aqui que eu botei aqui como exemplo. O BR, o CR, o DR, o FR, GR, PR, TR, VR. Também o B com L, C com L, F com L, G com L, P com L e T com L, tá ok? Temos aí nas palavras Flamengo, Fluminense, né? Bicicleta, né? Blusa, prego. Todas essas palavrinhas aparecem em encontros consonotais. E aí tem as palavras que vocês vão ler e vão destacar, né? Como eu falei, você pode circular, sublinhar ou plitar. Braço, prego, flutuar, blusa, fruteira, creme, planeta, graveto, flor, briga e bicicleta. Tá ok? E o número 5 também é sobre a mesma coisa. Você vai escrever, né, palavras que tenham esses encontros vocálicos. Aliás, encontro consonotal. Acho que errou. Tá ok? Depois que você fizer essa revisãozinha no seu caderno, né, você vai fazer outra revisão, mas no livro, né, no caderno de atividades de português, na página 25, 26 e 27. Na página, ela vem falando de palavras com a letra G e GU, tá? Então, pegue aí o seu livro, vamos botar lá na página 25. Tem aí. Número 1. Escreva o nome dos elementos representados nas imagens a seguir. Aí vai ter uma imagem de uma galinha, de um morango e de um cogumelo. Aí você vai escrever esses nomes. Embaixo tem uma pergunta. Quais vogais aparecem após a letra G nessas palavras? Aí você vai completar, né? Depois da letra G, vem que vogal? Você vai escrever aí. O número 2. Escreva o nome dos elementos representados nas imagens a seguir. Tem um caranguejo e tem um guindaste, ok? Quais as vogais que aparecem após as letras GU nessas palavras? São 2. Então, você vai colocar aí nesses quadrinhos. Lembrando que a letra G a gente encontra nas sílabas Gá, Gó, Gu, Gão. Então, elas vêm juntos com as vogais A, O e U. Tá? Já nas palavras com GU, elas vão ter outra família. Então, vai ser a família do Gué e do Gui, tá? Nesse caso aí. Número 3. Complete as palavras com G ou GU e depois escreva essas palavras. Então, tem 1, 2, 3, 4, 8 palavras que você vai completar ou com G ou GU e depois vai escrever embaixo, tá? Então, as palavras são goleiro, guichê, açougue, agudo, sangue, folgado, esguicho e folguedo, tá? Lá na página 26 tem o número 4. Escreva na coluna correta o nome dos elementos representados nas imagens. Então, eu tenho várias imagens, como uma gaveta, um bumerangue, uma guitarra, um foguete, uma águia, uma formiga, um figo e um morcego. E você vai ter que separar aí nas colunas certinhas, né? Nos quadrinhos certinhos. O que for com Gá, o que for com Gó, o que for com Gu, o que for com Gué e o que for com Gui, ok? Na última página, a página 27, tem aí o número 5. Complete as frases com as palavras do quadro. Tem um quadro azul com algumas palavras, né? Água, espaguete, guiso, guaraná, fogueira e guidão. E embaixo tem um quadro amarelo, onde você vai usar essas palavras para poder completar as frases. Já no número 6, tá assim: siga o exemplo e transforme palavras com G em palavras com GU. Então, as palavras que no caso teria só a letra G, passando elas para o diminutivo, ela vai, né, apresentar o GU. Por exemplo, o exemplo que tá aí, ó. A palavra lago é com G. Quando você passar para o diminutivo, ela vai
ela vai ser transformada e vai aparecer o GU. Então, vai ficar laguinho. No caso, ela vai formar o gui, certo? E aí, você tem as palavras para você fazer igual exemplo, né, do diminutivo. Formiga, formiguinha. Amiga, amiguinha. Frango, franguinho. Fogo, foguinho. Antigo, antiguinho. Jogo, joguinho. Colega, coleguinha. E emprego, empreguinho, ok? E aí você vai voltar na folha e vai ter uma atividade de ortografia que fala sobre o tio, né? Aquele sinalzinho belo, que é igual uma cobrinha, o tio, tá ok? Então aí a tia vai ler na folha e vocês vão acompanhando aí. Quando escrevemos, usamos vários sinais diferentes que modificam os sons das palavras. Um desses sinais é o tio, que parece na letra, que parece a letra S deitada. Realmente, tá vendo? Parece a letra S deitada. O tio é um sinal e não é um acento. Na língua portuguesa, o tio aparece em cima das vogais A e O. Em outras línguas, ele pode aparecer em outras letras. Não é correto fazer um tio grande, né? Que fique em cima das outras letras, tá? Tem que ser certinho em cima da letra correta. A vogal com o tio se junta às outras letras nos seguintes casos. Quando for o ans, ain, ans, on, ons, ons, oin e oin. O uso do tio faz com que a gente leia as palavras com esse sinal. Elas têm um som nasal, né? Como o som do nosso nariz, que sai pelo nariz e pela boca. Repita as palavras e teste. Então, aí tem a palavra anã, camarão, mãos, põe, balões e compõe, né? Realmente isso acontece. Em alguns casos, quando indicamos que temos mais de duas coisas ou pessoas, usamos palavras no plural, indicando uma quantidade maior. Leia o quadro e observe as diferenças. E aí vai ter um quadrinho roxo com as palavras no singular e nas palavras no plural. Singular é quando tem apenas uma coisa. E plural, né, já vai ter mais quantidade. Por exemplo, uma maçã, duas maçãs. Um botão, 7 botões. Uma mãe, 3 mães. Uma mão, 2 mãos. Ele põe, eles põem. Tá ok? Então, essa é a diferença. Então, aqui nos desenhos eu tenho o maçã, onde o tio vai ficar em cima do A. Botão também vai ficar em cima do A. Mãe também em cima do A, ok? Vocês perceberam o som, como é que fica? E aí tem um exercíciozinho, que é o seguinte: leia as palavras e use o tio se for necessário. Então, vão ter algumas palavrinhas que você não vai precisar usar o tio. Então, você tem que estar ligado nessa parte, tá? Mamãe, pão, koala, lã, maçã, coração, fã, voa, capitã, vila e anão, ok? Número 2. Leia as palavras em voz alta. Tem a palavra manha e manhã. Então, com o acento, ela ficou, né, com um som diferenciado e o significado da palavra também mudou, né? O sinal, aí tem duas frases. O sinal que modificou os sons e os sentidos da palavra se chama... O tio é utilizado para nasalizar o som da vogal. Sobre qual vogal ele foi usado? Aí, nesse caso, ele foi usado em qual vogal? Então, você vai olhar a palavrinha e vai completar, certo? Então, pessoal, é isso. Um grande beijo. Qualquer dúvida é só chamar. Tchau!